Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e nós vamos hoje começar mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos hoje iniciando então o estudo do capítulo 20 e eu quero que nós voltemos a nossa atenção para o primeiro parágrafo, que é um parágrafo maior. Ele vai do versículo 1 até o versículo 16 e, como é o nosso costume, nós vamos dividi-lo em duas partes para que possamos estudar melhor, apreciar melhor o texto da Palavra de Deus. Vamos então ler. Você acompanha, por favor, na sua Bíblia, que eu já espero que esteja aberta. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1. Diz assim a Palavra de Deus: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e também da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Nós vamos até aqui e vamos nessa primeira parte observar alguns aspectos interessantes acerca dessa parábola, dessa história que Jesus compartilha. Essa história certamente tinha pelo menos parcialmente, ou era parcialmente um retrato de algo costumeiro daquela época. Era costumeiro, por exemplo, que na época da colheita, o dono de uma vinha, o dono de uma propriedade, contratasse trabalhadores extras para fazer frente à necessidade da colheita. Esses trabalhadores eram eles eram contratados para trabalhar uma jornada de um dia todo. Eles eram, por isso, jornaleiros. E a paga pelo serviço de um dia era, em geral, 1 denário. 1 denário era uma moeda corrente daquela época e era equivalente, então, ao pagamento de um dia de trabalho. É justamente esse o salário acordado com aqueles que são contratados lá no começo da manhã, ali por volta das 7 horas da manhã, quando começava a jornada, o dia, e ela ia geralmente até às 6 da tarde, quase ali ao final do dia. Esse era o costumeiro. Nós temos aqui então, na história, também alguns elementos que são incomuns. Certamente não era comum que o dono da vinha saísse ao meio-dia, às 3 da tarde e contratasse ainda trabalhadores. No máximo, no começo do dia e talvez ali, como o texto diz, às 9 horas da manhã, né, pagando proporcionalmente ao tempo trabalhado naquele dia. Esse era o costumeiro. Então nós entendemos de pronto que Jesus está compartilhando uma história com elementos um tanto incomuns,
porque na verdade a sua intenção era trazer uma conotação espiritual para essa história. Ou seja, nós temos um elemento comum daquela época, que era a contratação de trabalhadores para a jornada de um dia, mas com elementos incomuns que nós vamos ver compartilhados ao longo da história. Culminando aqui nesse primeiro trecho que a gente está observando, justamente com o fato de que o senhor da vinha, ou o dono da casa, como nós lemos no texto aqui, manda que o administrador pague os salários daqueles jornaleiros, mas comece pelos últimos e depois deixe para os primeiros, ou melhor, deixe os primeiros por último. Isso é uma coisa um tanto diferente e é para nós aqui um elemento surpresa, porque Jesus está construindo essa história de uma forma a trazer para a mente também daqueles ouvintes o mesmo sentimento que nós vamos ver que surgiu na mente e no coração daqueles trabalhadores que trabalharam o dia todo, porque eles vão se sentir injustiçados por aquele dono da vinha. Eles vão se sentir injustiçados por aquele dono da propriedade. Mas eu quero analisar com você alguns outros pontos antes de nós passarmos para o final do trecho. Aliás, nós só vamos observar o final do trecho no nosso próximo programa. Mas aqui algumas coisas interessantes acontecem. Primeira delas é o fato de que esse esse senhor da vinha, ele sai logo às 7 horas da manhã para contratar jornaleiros e ele faz um acordo do valor que eles vão receber, 1 denário, não é? Mas, à medida que o dia progride, às 9 horas, depois ao meio-dia e, por fim, à tarde, por volta das 3 horas, como nós vemos aqui nos versículos versículo 4, 5 e 6, né? Ele saiu por volta da 3ª hora, que é 9 horas da manhã, depois hora sexta e hora nona. Hora sexta seria o meio-dia, hora nona por volta das 3 da tarde, entendendo que o dia começa a ser contado aqui, o dia de trabalho começa a ser contado por volta das 7 da manhã. Isso certamente era incomum, não é? E o tempo todo ele está dizendo: vão trabalhar na minha vinha e eu pagarei o que for justo. Ou seja, é possível que na mente desses trabalhadores que foram contratados depois, eles tivessem a expectativa de receber proporcionalmente ao que eles trabalharam e não um dia todo de trabalho, certamente porque eles começaram a trabalhar posteriormente. Especialmente esses que foram contratados ao meio-dia e às 3 da tarde, eles tinham a expectativa de receber bem menos, mas porque certamente precisavam de algum dinheiro, qualquer coisa que recebessem seria melhor do que ficar sem dinheiro algum. O que realmente surpreende, e é justamente o que será o foco inicial depois, quando Jesus retoma a narrativa e conta em mais detalhe o que aconteceu posteriormente, chama a atenção então o fato desse senhor da vinha contratar trabalhadores ali às 5 horas da tarde. O verso 6 diz: na hora 1/10, ou seja, na 11ª hora, contando que o dia tivesse 12 horas de trabalho, justamente faltando 1 hora para que o dia de trabalho se encerrasse, ele ainda contrata trabalhadores e os chama para trabalhar e diz assim: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles então respondem: ninguém nos contratou. Mas o Senhor diz: ide também vós para a vinha. Ou seja, ele os contrata ali mesmo sendo o final do dia. É para nós algo surpreendente. E como nós já dissemos, e essa observação vem do nosso querido
Craig Blomberg, aquele autor que eu sempre menciono aqui, que é o comentarista que eu sempre consulto para a preparação dos nossos estudos, ele alerta para o fato de que Jesus estava preparando os ouvidos daqueles que estavam ouvindo essa história, ou seja, dos seus ouvintes e também dos seus discípulos. Ele estava preparando uma história que construiria em cima daquilo que ele tinha compartilhado anteriormente lá no capítulo 19. Ou seja, nós temos aqui uma ligação com aquela pergunta de Pedro, por exemplo: e nós que deixamos tudo, será que nós vamos ter alguma recompensa? Jesus estava aproveitando a oportunidade daquele momento anterior em que ele falou dos últimos sendo primeiros e dos primeiros sendo últimos, sendo que naquele contexto ele estava fazendo inclusive um contraste ou uma diferença entre salvos e não salvos. Mas agora Jesus está lidando apenas com aqueles que estavam no reino. E nós veremos então que Jesus está preparando uma grande lição acerca de Deus. E é isso justamente que o Blomberg aponta, e é algo que eu quero deixar aqui para que nós reflitamos um pouco, até mesmo antecipando o nosso próximo encontro. Mas nós pensamos aqui na grandeza da graça de Deus. Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E mesmo nos momentos finais da vida de uma pessoa, Deus pode fazer um chamado de salvação. Eu fico me lembrando, por exemplo, e eu quero fechar com essa história, no ladrão da cruz. Aquele homem que, condenado à mesma condenação, ou seja, o mesmo castigo de Jesus, a morte por cruz, mas ele, porque certamente tinha cometido um crime, está ali junto de Jesus e, olhando para Jesus, pede a Jesus que se lembre dele lá no paraíso. Ou seja, ele clama por misericórdia. Nos últimos momentos de sua vida, não tendo tido certamente a oportunidade de pedir perdão ou de fazer algo de bom, não tendo tido a oportunidade de demonstrar arrependimento ou de fazer alguma boa obra que pudesse justificar ou mesmo demonstrar algum tipo de arrependimento, aquele homem no final da sua vida, no último dia, nas últimas horas, se volta para Jesus e clama por misericórdia. E ele recebe de Jesus a promessa de que naquele mesmo dia ele estaria com ele lá no paraíso. Que promessa preciosa, que momento precioso em que aquele homem, mesmo no fim de sua vida, encontrou misericórdia. E isso nos faz lembrar da grande misericórdia de Deus, que independente, primeiramente, daquilo que uma pessoa fez, ou seja, dos seus pecados, dos seus erros, lembrando que aquele ladrão na cruz certamente estava ali porque ele havia cometido um crime hediondo, um crime horrendo, talvez até tenha matado uma pessoa. E lembrando também que muitas vezes, muitas pessoas não têm sequer uma oportunidade de sair do seu leito de dor, mas ali encontram a graça e a misericórdia de Deus. Esse é o primeiro sentido, o sentido inicial dessa passagem, que aponta para a graça de Deus. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar a considerar essa passagem e ver o seu desfecho final. Até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.